O Rio tem dinheiro, tem plano e tem problema. Por que anúncio e entrega vivem em mundos separados? Há uma pergunta que o noticiário desta semana coloca sem formular diretamente. Como um estado com o segundo maior PIB do Brasil, com capacidade de anunciar 22 bilhões de reais em investimentos e com instituições de controle ativas, MP, GAECO, TCE, chega a 2026 sem uma única cidade entre as 200 melhores em qualidade de vida do país? O Rio, anúncio versus entrega. Sou Washington Sório e venho compartilhar uma reflexão que o noticiário desta semana nos provoca, sem formular diretamente. Como um estado com o segundo maior PIB do Brasil, que anuncia investimentos bilionários e tem órgãos de controle atuantes, chega a 2026 sem nenhuma cidade entre as 200 melhores em qualidade de vida no país? Dinheiro e plano não falta. A resposta, percebo, não está na falta de recursos. Não faltam planos, não falta dinheiro sendo anunciado. O que falta é algo mais profundo, uma arquitetura de responsabilização que funcione antes da crise, e não apenas depois. Chamo isso de ciclo de accountability invertido. 3 fatos, um padrão. Olhem só para a primeira semana de junho de 2026. 3 fatos, aparentemente desconexos, nos dão essa clareza. Primeiro, a Prefeitura do Rio anuncia um plano de 22 bilhões em investimentos até 2028, com quase 9 bilhões para infraestrutura em áreas como Rocinha e Maré. Um sinal de ambição, certo? Crime no parque, sem alerta. Segundo, o GAECO deflagra uma operação que prende policiais e denuncia 15 pessoas por loteamentos ilegais no Parque da Pedra Branca, uma área de proteção ambiental. Isso não foi detectado por auditoria preventiva, mas por uma operação reativa, depois que o dano estava instalado. Qualidade de vida. Onde falhamos? Terceiro, o IPS Brasil 2026 revela que o estado do Rio não tem nenhuma cidade entre as 200 melhores em qualidade de vida. A capital marca 67 pontos, acima da média nacional, mas sem converter esse potencial em referência real para a população. Separados, parecem problemas distintos. Juntos, descrevem o mesmo fenômeno. O ciclo invertido. No Rio, a responsabilização só acontece quando há uma ruptura pública, uma operação policial, um escândalo, uma crise. O sistema não gera alertas preventivos, ele reage à evidência, não a evita. Isso cria 3 distorções que se reforçam e nos prendem nesse ciclo. Anúncio substituto da entrega. A primeira distorção: o anúncio substitui a entrega no ciclo político. Sem marcos intermediários claros e públicos, o foco se encerra na coletiva de imprensa, na placa de inauguração simbólica. O que acontece entre o anúncio e a obra pronta, em uso pela população, fica fora do radar de cobrança. Risco calculado, ninguém monitora. A segunda, agentes dentro do Estado calculam o risco com base na probabilidade de uma denúncia externa e não em monitoramento interno. O caso do Parque da Pedra Branca é exemplar. O esquema só foi desarticulado por uma operação reativa, não por um controle ativo do próprio patrimônio público. Indicadores não mostram causa. A terceira distorção: indicadores agregados, como o IPS, mostram o resultado final, mas não o ponto exato da ruptura. O Rio tem recursos, tem atenção política, mas não converte isso em qualidade de vida. Há um gap entre o que se investe e o que se entrega, e esse gap é o produto acumulado das 2 distorções anteriores. A pergunta certa: onde está o controle? A pergunta que realmente importa não é por que o Rio não entrega. Essa pergunta leva a um diagnóstico circular e inoperante. A pergunta certa é: em qual ponto específico do ciclo entre decisão e resultado o controle está ausente? A resposta é clara:
nos pontos intermediários de execução. Controle de processo. A solução não é na decisão. O plano de 22 bilhões existe, não no resultado final. O IPS e o TCE medem. O vazio está no meio. Marcos trimestrais de execução, com responsável nomeado, monitoramento ativo e integração de dados, que permita identificar desvio antes da crise. Isso não é fiscalização pós-fato, que é cara e lenta. É desenho de processo, que é preventivo e escalável. O que observar nos próximos 90 dias? O plano de 22 bilhões será testado não pelo tamanho do número, mas pela existência de um painel público de execução. Esse painel precisa ter marcos trimestrais verificáveis, responsável nomeado por contrato para cada fase e critérios explícitos de desvio que acionem revisão. Se esse painel existir até o final de 2026, teremos evidências de que o ciclo está sendo redesenhado. Washington Sório, meu compromisso. Se não existir, o histórico do Rio indica o caminho provável: recursos mobilizados, obras iniciadas, entregas incompletas, crises reativas e um novo anúncio para recomeçar tudo. O IPS 2026 já registrou o resultado de ciclos anteriores. O próximo índice registrará o resultado das decisões que tomamos agora. Sou Washington Sório e defendo um Rio com controle transparente e entregas reais para todos. Eu sou Washington Sório, pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Partido Novo, da gestão de pessoas à gestão do Brasil.